Olá, meus caros alunos e estudantes do segundo ano da Mediação Tecnológica de Rondônia. Bem-vindos à aula de Sociologia. Olha só, estamos aqui hoje, para fecharmos essa primeira unidade. Hoje é aquela aula de revisão do que nós estudamos, dos principais assuntos. Todos os assuntos são importantes, principalmente para o Enem, são assuntos que nós trouxemos aqui e fizemos abordagens e reflexões, assuntos muito importantes que são temas também recorrentes no Enem, Então, escolhemos alguns, para fazermos essa revisão, constarmos nessa revisão e trabalhamos, durante 10 aulas, assuntos diversos sobre os povos tradicionais, os povos originários, os povos tradicionais de Rondônia, os movimentos sociais, e também a questão do trabalho, que nós vimos até aqui. E a nossa aula hoje é aquela aula de revisão para vocês fazerem a avaliação parcial da primeira unidade, aquela provinha avaliativa, para vocês colocarem em prática os assuntos que vocês aprenderam durante a unidade. Então, sem mais demora, vamos então para a nossa agenda dos principais assuntos que nós vamos tratar hoje na nossa revisão. Vem comigo, fica atento e fica aí, tá? Vamos lá? Então, aqui a gente vai ver na revisão geral as sociedades tradicionais, que é a aula 2.1 que nós estudamos, Também nós vamos ver os pontos principais da aula 3.1, onde fala das populações tradicionais em Rondônia. E também nós vamos falar sobre os movimentos sociais contemporâneos, a parte 1, que é a aula 6.1. Pois bem, a aula 2.1 das sociedades tradicionais. Quando falamos em sociedades tradicionais, falar de uma maneira geral delas é como se mostrar como elas se caracterizam, como elas se organizam, como esses povos, eles vivem nessas comunidades, Então, é importante a gente lembrar, quando eu pergunto o que você pensa, o que é uma sociedade tradicional. Então, a gente tratou na aula falando exatamente da questão do termo jurídico, dessa definição oficial, que está dentro, dessa definição oficial que está dentro da nossa Constituição Federal, onde diz que povos tradicionais são comunidades, tradicionais, são grupos que possuem culturas diferentes da cultura predominante na sociedade e se reconhecem como tal, Então, aqui, as principais características, dessas sociedades tradicionais. Como que a gente pode identificar essas comunidades tradicionais, São grupos que são culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social. Isso quando eu falo de comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades de pescadores, comunidades indígenas, Então, eles ocupam e usam territórios e recursos naturais como uma condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Também eles utilizam conhecimentos, inovações e práticas que são geradas e transmitidas pela tradição. Então, é o Decreto Federal 6.040, de 7 de fevereiro de 2000, de 2007. Aqui, de forma geral, nós podemos apontar algumas características das sociedades tradicionais. Então, como eu identifico essas comunidades tradicionais, Elas são aglomerados populacionais pequenos, Então, são pequenas comunidades com um número pequeno de pessoas e geralmente são homogêneas, Esse grupo, todos eles vivem de uma forma comum a todos, de uma forma
parecida uns com os outros, né? Existe uma pequena divisão do trabalho social, isso quando a gente pensa em comunidade de pescadores, quando a gente pensa dos ribeirinhos, né, dos quilombolas. Então, geralmente eles estão localizados no espaço rural e exercem atividades produtivas que são agrárias, né? E usando sempre o desenvolvimento, buscando sempre o desenvolvimento sustentável, né? Então, ainda falando dessas características, existe uma centralidade da dimensão religiosa, né? Existe uma hierarquia voltada principalmente para a questão dos mais idosos, eles são os mais experientes na comunidade, eles são vistos como aqueles que as pessoas buscam primeiro ouvi-los para depois tomar alguma decisão. Então, existe uma hierarquia dentro dessas comunidades, né? Também a noção do tempo é importante, né? Para essas comunidades. Então, assim, não que o tempo corrido como numa sociedade tradicional, mas aquele tempo, né, a noção do tempo para eles é visto de forma diferente do que é visto numa sociedade tão capitalista e tão, assim, corrida como numa cidade urbana, né, como numa vida urbana, aquela corrida de pegar ônibus, de pegar Uber, de chegar no trabalho, de bater ponto. Então, essa noção de tempo é diferente nessas comunidades tradicionais. O conhecimento também e a autoridade são importantes. Sempre ouvir as pessoas mais idosas, mais experientes, que vão passando o seu conhecimento de geração em geração, né? Para as gerações futuras. E também a memória também é uma característica dessas sociedades tradicionais. Então, guardar muito bem, por isso que se passa a história deles de geração para geração, porque está na memória de toda a comunidade. Aqui, agora a gente parte para a aula 3.1, ainda falando sobre populações tradicionais, mas trazendo agora para as populações tradicionais em Rondônia, tá? Então, é importante a gente saber que no Brasil existem hoje 28 tipos de povos e comunidades tradicionais, né, no Brasil. Elas são reconhecidas oficialmente pelo decreto que nós vimos, de 2007, e também em 2019, pelo Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, né? Então, olha só, o decreto, então há o reconhecimento através do decreto 6.040 de 2007, onde diz que são grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social. Eles ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, né? As populações tradicionais têm uma relação muito direta com o meio ambiente, mas uma relação de cuidado, uma relação de proteger esse meio ambiente, não de agredir esse meio ambiente, mas uma relação positiva, né, com o meio ambiente, né? Então, essa relação existe quando há possibilidade de manter o progresso humano de maneira permanente até um futuro longínquo. É importante a gente destacar que os povos e comunidades tradicionais brasileiros, eles são fundamentais, principalmente para a diversidade cultural e também, ambiental, tá? Então, mas é importante a gente destacar que eles enfrentam diversos problemas que colocam em risco a sua existência cultural e também os direitos, né? Então, como a questão do garimpo ilegal, o conflito com o setor agropecuário, né? Então, quando a gente vê essas questões do garimpo, principalmente quando invade e degrada o meio ambiente, os territórios tradicionais, causando contaminação, desmatamento e perda também da biodiversidade. Vamos dar um exemplo, né, dessas comunidades tradicionais que estão sofrendo ou que já sofreram muito com essa questão, os Yanomamis, né, que vivem em área de desmatamento, né? Então,
essas populações tradicionais, é importante, mais uma vez, frisando, de que a relação com o meio ambiente é uma relação positiva, porque há um cuidado de manter o meio ambiente, de se ter um desenvolvimento sustentável, né? Aqui estão algumas populações tradicionais de Rondônia, né? Através de trabalhos do arquivo pessoal da professora, que foi professora da mediação tecnológica, né? A professora Elisângela. E aqui tem alguns trabalhos que foram desenvolvidos pelos alunos naquele período de 2017, né? E as comunidades tradicionais de Rondônia, a gente citou os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, né? Só para vocês se localizarem aí, né? E a aula 6.1, agora a gente parte para falar sobre os movimentos sociais contemporâneos, né? Na atualidade, né? Quando a gente fala dos movimentos sociais, né? É importante a gente saber que é fundamental a gente compreender a dinâmica social e a luta por direitos, né? Então, quando falamos em movimento social, estamos falando de luta por direitos, tá? Então, aqui, e a formação e a busca de uma formação social mais justa, de uma sociedade mais justa, né? Eles são importantes, esses movimentos sociais aqui, ó, porque eles representam ações coletivas de grupos que buscam transformar a realidade, desde a defesa de direitos básicos até a constatação de estruturas de poder, né? Ainda falando sobre os movimentos sociais contemporâneos, né? A gente traz ali alguns movimentos sociais importantes, né? No Brasil, principalmente, né? A gente traz o movimento estudantil, né? O movimento social estudantil. Também vamos falar um pouquinho sobre os movimentos sociais, o movimento feminista, né? Então, esses movimentos sociais, né? A gente pode falar que o movimento feminista é um dos movimentos sociais mais antigos, né? Então, quando a gente fala do movimento estudantil, a gente diz que ele envolve um conjunto de entes políticos que tem como protagonistas os estudantes, né? Lógico, olha, movimento estudantil tem como protagonista os estudantes, né? Isto é um movimento organizado por e para estudantes, né? Quando falamos em movimento estudantil, né? Vamos agora ver... Falando ainda em movimento estudantil, é importante a gente dizer que a sua função é como um canal de voz e defesa dos direitos dos estudantes, né? E vai além quando essa luta é por uma educação pública de qualidade e também promover debates sobre questões sociais e políticas e garantir a participação, principalmente dos jovens, né? Dos jovens na vida política. Né? A participação dos jovens por uma educação de qualidade é muito importante, né? Então, aqui, ó, nós temos uma imagenzinha de estudantes que estão ali reunidos, né? Em busca de uma melhor educação, né? Então, o segundo movimento que nós vamos falar é sobre os movimentos sociais e especificamente o movimento feminista, né? O movimento feminista, ele defende o fim, principalmente, né? Esse movimento, antes disso, de falarmos aqui, ele conseguiu mudar o olhar da sociedade e parte de uma estrutura política. Muitos afirmam que o movimento feminista é responsável por livrar as mulheres da opressão de séculos dos homens, né?
Então, outros estudiosos afirmam que o movimento, ele prejudicou a essência do ser mulher, né? Então, fica nesses dois, né, parâmetros aí. Mas, afinal de contas, o que é esse movimento feminista, né? Ele defende o fim do patriarcado e reivindica igualdades nas condições de ingresso, ascensão e salário no mercado de trabalho. Então, desde a sua criação, ainda no século XVIII, né? Ainda no século XVIII, desde a sua criação, até os dias de hoje, houve 3 ondas e 4 fases desse mesmo movimento, né? Então, a gente estudou aqui, inclusive nas aulas, mostrando como se deu essas ondas do movimento estudantil até chegar ao que hoje conhecemos e essa busca, né, das mulheres em busca de reivindicar igualdade nas condições de ingresso, né, de ascensão e salário no mercado de trabalho. Ainda hoje é uma luta desse movimento, principalmente em ascensão salarial no mercado de trabalho, porque estatisticamente a gente vê que homens ganham mais do que mulheres exercendo a mesma função, né? Os próximos movimentos sociais que nós vimos, né, também na aula, foi o movimento LGBTQIA+, e o movimento negro, né? Esses 2 movimentos aqui, né, vamos ver aqui, é o movimento LGBTQIA+, né? Então, é um movimento que ele milita, né? Ele milita contra o discurso preconceituoso, né? Naturalista e conservador que não aceita orientações sexuais diferentes daquela indicada pela própria natureza, né? Então, aí está o movimento LGBTQIA+, né? Então, vamos ver agora o movimento, o outro movimento, que é o movimento negro, né? O movimento negro é considerado também um dos mais antigos, né? Então, eles lutam contra a discriminação étnica e racial a fim de recompor a condição de cidadania. Uma das principais bandeiras que eles levantam é a política de cotas, né? Então, buscando principalmente a reparação, né? A reparação histórica dentro de ações afirmativas, né? Então, aí falamos agora do movimento negro, né? E por fim, aqui estão as nossas referências. Então, essa foi a nossa revisão, né? Para que vocês possam fazer aquela avaliação, né? Avaliação parcial da primeira unidade. E os assuntos que nós trabalhamos, trouxemos esses 3 principais assuntos, né? Para a gente falar aqui dos principais conceitos que nós debatemos nas respectivas aulas que nós estudamos. Então, eu digo para vocês que façam uma boa prova, boa avaliação e boa sorte para todos. A gente se encontra na próxima unidade. Tchau, tchau!